Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz: por isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato, ou visto que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E quando fordes irados, não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não provoqueis a ira do Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor. Deus, graças a Deus. Louvado seja o teu nome, ó Senhor. Te bendizemos de todo o coração por estarmos aqui reunidos, trazendo os nossos corações a Ti, não somente como oferta, renúncia de nós mesmos em adoração ao Senhor, mas trazendo os nossos corações para serem instruídos na verdade do Senhor. Pedimos então que essa palavra que tem sido meditada seja poderosa em nós, ó Deus, para moldar o nosso caráter e a nossa vida à imagem do Teu Filho amado, Jesus. Ajuda-nos neste momento a compreendermos, se necessário, nos arrependermos e termos assim a nossa vida consertada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Ter uma vida moldada à imagem de Jesus. Ter uma vida que reflita Cristo. Uma vida pela qual possamos dizer que realmente somos cristãos. Esse tem sido o nosso desafio nesse ano, tem sido a nossa luta nesse ano, entendermos isso. E também nos arrependermos naquilo que não temos vivido de forma cristã. Nos arrependermos daquilo que não temos espelhado Jesus. Já temos observado nesse texto
como a vida velha ainda às vezes nos atrapalha. E temos observado o processo todo que Deus tem operado na vida dos salvos, para que eles cresçam à imagem de Cristo Jesus. Segundo o versículo 22, há a necessidade de despojar o velho homem. 23, renovar o entendimento. 24, revestir do novo homem. E então no domingo passado, domingo retrasado, domingo passado tivemos a presença do missionário Steve Mercy. No domingo retrasado, começamos a examinar a primeira questão desse processo de mudança da nossa vida, a imagem de Jesus. O que nós precisamos nos despojar, o que em nossa mente precisa ser restaurada, e então o que significa nos revestirmos. E a primeira coisa que Paulo trata de uma forma direta é, versículo 25, por isso, deixando a mentira. E então naquele domingo nós fizemos uma primeira observação. O que é que nós estamos entendendo por mentira? Qual é a medida da verdade que nós utilizamos para dizer, você está mentindo para mim? Porque nem sempre a verdade que nós aprendemos é verdade, às vezes é mentira. Para um mundo que pode ser verdade, aos olhos de Deus é mentira. E muitos de nós nos achamos justos e bons, muitos de nós nos achamos não mentirosos, porque nós temos o mundo como medida da verdade. E aí nós dissemos, ora, se nós queremos entender a mentira, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir o que é mentira. E nós dissemos que mentira é toda e qualquer palavra ou comportamento que não reflita a verdade de Cristo Jesus. Porque entenda, o que é a verdade para nós cristãos não é um conceito filosófico. A verdade para nós não é um conceito que a gente formula. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E foi Ele mesmo que formulou isso. Não são os teólogos que estão formulando o que é verdade. Cristo disse, eu sou a verdade. Então para nós não é um conceito. A pergunta que eu tenho que fazer para mim, a imagem de Cristo, se eu quero crescer a imagem dele, é aquilo que eu estou te dizendo, aquilo que eu estou te instruindo, é verdade porque reflete Cristo, reflete a vida dele, reflete o que ele ensinou, ou é verdade porque eu aprendi assim? E a gente tem vários exemplos disso na educação de filhos. Quando nós disciplinamos o filho, não é porque ele cometeu um pecado contra Deus, é porque ele fez algo que a gente não gostou. E então, para justificar, eu vou dizer para o meu filho que ele errou. Não, eu sou um mentiroso. Porque o que ele fez não me agradou, mas em momento algum foi uma ofensa a Deus. Você compreende? Nós podemos aplicar isso em várias situações. Em que a gente acha que está cheio da verdade, mas não passamos de mentirosos, porque a nossa verdade não é reflexo de Cristo. Então, se você quer crescer a imagem de Jesus, aprenda logo de cara o seguinte: a sua verdade só é verdade quando ela reflete Cristo Jesus. Se aquilo que você fala ou faz reflete Cristo, bom, então isso é verdade. Não reflete Jesus, é uma mentira que você está pregando para o seu coração, e o que é pior, às vezes você está pregando para as outras pessoas. Tendo definido isso, eu disse a vocês, nós precisamos agora examinar com calma. E como eu disse, não é hábito meu escrever nada do que eu prego. Mas esses assuntos que Paulo vai mexer são minuciosos, difíceis. E eu tive que começar a esboçar essas questões, para não perdermos nada daquilo que Paulo está falando. Há pelo menos 3 coisas nessa simples frase dele do versículo 25 que nós precisamos entender sobre a mentira.
A primeira coisa que Paulo deixa claro, que nós precisamos encarar, é quando ele diz, por isso, deixando a mentira. Os nossos tradutores foram felizes ao colocar esse verbo no gerúndio, porque na língua portuguesa ele comunica de alguma forma exata ou quase exata o verbo grego que Paulo utiliza aqui. A ideia verbal que Paulo utiliza é a ideia de que todo homem, ele vive mentindo. Então, se você nesse momento tem ouvido essa palavra e diz, não, pastor, eu não sou um mentiroso, bom, então você tem um problema, porque a Bíblia diz que é natural de você a mentira. A mentira é algo natural da minha vida. Por isso que Paulo diz, nós temos que nos despojar. Isso está em nós. E se Cristo não estiver em nós, nós nunca, absolutamente nunca vamos nos enxergar como participantes da mentira. Nós sempre vamos estar cheios da justiça própria das nossas verdades. A única coisa que tira o homem do estado da mentira é a presença de Cristo. Porque a presença de Cristo traz a acusação de uma consciência mentirosa. Então eu encontro muitas pessoas em aconselhamento às vezes com essa história. Não, pastor, eu não sou mentiroso. Agora talvez você entenda, quando eu estou dando aula na pós-graduação e aconselhamento, eu digo para os meus alunos que toda pessoa que vem se aconselhar comigo, o primeiro princípio básico para mim é, ela é uma mentirosa. E ela vai mentir para mim. Porque ela não vai abrir o coração na verdade que tem que ser aberta. E eu tenho que aprender a ler as entrelinhas da mentira para confrontar a verdade. Você compreende o problema? Nós não nos vemos assim. Nós não nos vemos como pessoas mentirosas. Se nós não fôssemos mentirosos, Paulo não precisaria dizer, deixando a mentira. Paulo diria, olha, você que tem problema com mentira, deixe a mentira. Mas Paulo não disse isso. Ele usa um verbo que caracteriza essa natureza nossa. E o que é interessante quando ele coloca isso é olhar o versículo 17. O que é que ele havia dito no versículo 17? Olhe de novo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Qual é o parâmetro da verdade para mim sem Cristo? A vaidade dos meus pensamentos. O que é a verdade para mim? É aquilo que atende ao meu coração. Se isso atende ao meu coração, aleluia, estou satisfeito. E então, em nome dessa verdade, eu procuro me esconder, para que eu não seja achado mentiroso. Você quer ver um exemplo clássico? Aconteceu na abertura do jogo, da Copa. E eu não tinha prestado atenção nisso. Veja como é difícil às vezes perceber os mentirosos que nós somos. Cheguei em São Paulo sexta-feira para o curso lá no Nutra. O reverendo Jairo foi nos buscar no aeroporto. E aí começamos a conversar da loucura dessa Copa e tal. E aí o Jairo, com aquela sabedoria que ele tem, ele olha para a gente assim, você sabe o que eu achei mais absurdo na abertura? Foi, antes de começar o jogo, os torcedores xingando, vaiando a presidente por causa da corrupção.
Você sabe por que eu achei isso absurdo? Não é por causa da corrupção. É porque esse mesmo povo que estava vaiando, xingando a presidente por corrupção, foi o mesmo povo que bateu palma com alegria e euforia quando o juiz marcou um pênalti roubado a favor do Brasil. Que autoridade nós temos para querer xingar a presidente se não passamos de mentirosos e corruptos também até nas pequenas coisas? Se nós somos corruptos por causa de um jogo de futebol, você imagina diante de milhões de dinheiro, bilhões de dinheiro que rolam por aí. E ali estão os mentirosos. Nós somos íntegros, essa presidente é corrupta. Mas na hora que o nosso coração foi atendido, que o Brasil estava naquele apuro, e aí, vai ou não vai? O juiz arruma um pênalti para a seleção. Ei! Aí o coração se alegra. Se alegrou com o quê? Se alegrou com a corrupção de um juiz que marcou de forma indevida aquele pênalti. E antes que depois do culto você venha querer discutir comigo se foi ou não foi, eu não vou discutir com você. Pegue e veja os comentaristas, os juízes, o que todos disseram. Não teve um único juiz que tenha comentado aquele pênalti que tenha dito, não foi pênalti realmente. Nenhum! Todos disseram que foi um erro do juiz. E aí quando a gente está convencido que foi um erro, olha como o coração mentiroso é. Não tem problema, nós ganhamos o jogo. Você está entendendo o problema? Porque nós julgamos a verdade segundo a vaidade dos nossos pensamentos. Entenda, eu não estou defendendo a presidente Dilma, minha oração é para que ela saia do poder. Eu só não vou dizer assim, os que creem digam amém, senão vai virar um protesto político culto, em vez de um culto. Mas eu estou sendo muito franco a vocês, eu não quero a continuação dessa presidente. O que ela tem feito no Brasil não é apenas ela, é um problema da agenda mentirosa que o PT tem, que está trazendo toda uma política comunista, de total destruição dos valores familiares para essa sociedade. E até nisso o nosso governo é mentiroso, porque ele não nos fala a verdade. Se você tiver um tempo, eu quero que você assista um documentário no YouTube chamado Agenda. Assista esse documentário. É 1h30 para você entender como essas bases comunistas estão se infiltrando, o neocomunismo está se infiltrando nos Estados Unidos, e a análise é do que está acontecendo lá. E você vai dizer, caramba, é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Caramba, é a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. Caramba, é a mesma coisa que aconteceu na Bolívia. E você vai dizer, meu Deus do céu, o negócio está feio. Assista esse documentário. Você vai ver as mentiras. Agora, o que me preocupa não é isso, é que nós sejamos juízes da mentira dos outros e não saibamos julgar as nossas próprias mentiras. Esse é o maior problema. Que os homens sem Cristo sejam mentirosos, joia, é da natureza do homem pecador. Que os homens sem Cristo sejam inescrupulosos e mintam para alcançar o que os seus corações querem. É normal, é da natureza do homem pecador. Mas é triste quando a gente começa a ver a mentira sendo usada por pessoas que dizem ser cristãs apenas para atender aos seus corações. Só para isso. Então essa é a primeira lição que eu gostaria que você entendesse nessa frase de Paulo, quando ele diz, deixando a mentira. O que Paulo está dizendo é que a mentira é parte integrante de uma pessoa sem Cristo, visando atender ao seu coração. Se nós estamos em Cristo, nós já estamos querendo matar o coração. Se Cristo realmente está em nós, nós não queremos mais atender o nosso coração. Ainda que isso nos traga prejuízo. Ainda que nos traga prejuízo.
Achei interessante essa questão da postura com a verdade. Nós vamos verificar a verdade. Quando Paulo fala dessa verdade, há 4 lições aqui. Mas o Jairo compartilhou uma experiência conosco no curso de relacionamentos que eu achei fantástico. A editora da igreja dele tem uma conta nos Estados Unidos para poder pagar os direitos de copyright dos livros que eles publicam aqui. Então ele disse que ele deu um cheque a um homem, amigo dele, um conselheiro bíblico muito conhecido, Bob Jones, que é o autor do livro Ira Arrancando o Mal pela Raiz. Nós vamos ter que examinar isso quando chegarmos na ira. E ele pediu, olha, quando você chegar nos Estados Unidos, deposite, porque assim que a gente precisar, nós temos que pagar o copyright. E o Bob Jones chegou lá e esqueceu. Esqueceu. Aí depois de um tempo, eles também não precisaram usar o dinheiro, se encontraram, o Jairo crente que o dinheiro estava na conta. Aí o Bob Jones, quando viu, disse, Jairo, meu irmão, me perdoe. Eu esqueci de depositar o seu cheque. Eu estou arrependido, por favor, me perdoe. E veja quanto de prejuízo eu lhe dei, para que eu possa restituir o prejuízo causado. Você entende o que é o comprometimento com a verdade e não com a mentira? O Jairo disse, se isso fosse no Brasil, o cara ia dizer assim, pastor, eu esqueci, rapaz, me perdoa, vacilei, desculpa aí, vai, ó, tá aqui teu cheque. Mas ele não está comprometido com a verdade, em saber, que prejuízo eu te dei? Deixa eu cobrir o seu prejuízo. Por quê? Porque as nossas mentiras, elas existem apenas para atender o nosso coração. E olha lá se ele dissesse assim, esqueci. Ele ia dizer, rapaz, não tive tempo. Uma correria muito grande. Minha agenda estava muito complicada. Olha, não tive tempo. Às vezes isso é verdade, mas no caso, tinham passado uns 6 meses. Não houve tempo para ir no banco fazer o depósito. Não é coisa de um dia, entende? Mas aí a gente poderia encobrir o coração com a mentira. Eu não tive tempo. Não, isso é mentira. Tempo você teve. Agora observe, em nome desse tempo, quantas mentiras a gente já pregou. Mas não tive tempo. Teve, você está mentindo. Tempo você teve. Você só não priorizou. Você não deu importância. Em vez de você ser honesto e dizer, olha, me perdoe, eu não priorizei. Me perdoe, eu não dei importância. A gente mente, não tive tempo. Irmãos, isso é normal para o homem pecador sem Jesus. Mas não pode ser normal para nós. Nós temos que tirar essa roupagem pecaminosa da mentira. E como isso muda? Primeiro mudando a nossa cabeça. O Senhor que eu sirvo é a referência da verdade. E o que eu estou dizendo não, em momento algum ele reflete Jesus, ele não reflete Cristo Jesus. Então qualquer coisa que eu te disser que não reflita Ele, eu vou estar mentindo. Então, repetindo, a mentira é parte integrante da vida sem Cristo, visando atender ao próprio coração. Mas há uma segunda coisa que Paulo deixa entender aí nesse texto. A mentira, ela se alimenta da rejeição da verdade. Quando ele diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, Paulo pressupõe que aqueles que estão em Cristo sabem o que é a verdade. Eles aprenderam a verdade que é o seu Senhor. Então nosso problema não é não conhecimento da verdade. O nosso problema é a rejeição da verdade. Por isso, no versículo 18, Paulo disse que esses homens sem Cristo, eles são obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus. Eles não querem saber o que é a verdade em Deus. Eles rejeitam toda a verdade de Deus. O duro é quando a gente encontra crente mentiroso, porque tem rejeitado a verdade de Deus. E é o que mais a gente está vendo hoje. Igrejas que estão ordenando homossexuais e dizendo, não, está tudo bem. Não, você está rejeitando a verdade de Deus e você é mentiroso. É o Papa que vem tentando ser popular e diz, como eu posso julgar o homossexual se ele está buscando a Deus? E ele então se fez mentiroso, porque a palavra de Deus diz que esse homossexual, independente de estar buscando ou não, ele é abominável aos olhos do Senhor. É o que está escrito. Mas eu rejeito a verdade de Deus. Nós vamos construindo mentiras. Não, pastor, eu vou dar fim ao meu casamento, eu não aguento mais. E quando a Bíblia diz que a separação Deus odeia, que o divórcio Deus odeia, então eu rejeito a verdade, eu me alimento da mentira para não ter que encarar a verdade. E o que a igreja tem feito? Ela tem validado isso. Ela tem validado a mentira para que os homens não sejam incomodados, perturbados pela verdade. Difícil, né? Mas é porque nós nos tornamos mentirosos. Nós rejeitamos. Não é que nós não saibamos, sabemos. Recentemente, esse é o ponto que mais tem entristecido os batistas no Brasil, os que são fiéis ainda. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, da Convenção Batista Brasileira, aprovou a ordenação de mulheres. E há um famoso teólogo batista que atua no Brasil, chamado Mark Ellis. E olha que o Mark Ellis é arminiano, ou seja, ele representa o que eu não acredito sobre doutrina de salvação. Nós somos irmãos. Porque entenda, ser um calvinista e ser um arminiano não nos separa em Cristo. Nos torna diferentes na maneira de vermos, mas somos irmãos. E o Mark Ellis colocou um vídeo explicando toda a questão bíblica, mostrando que Deus rejeita qualquer forma de ofício de mulher na igreja. E quando chegou lá na convenção, os tempos mudaram. As mulheres conquistaram o seu espaço. Teve até argumento lá. Temos até uma presidente. Eu disse, meu Deus, esse é um argumento melhor não usar. É melhor não usar esse argumento. Não é um bom testemunho para as mulheres. Os tempos mudaram, então a igreja tem que ter pastora. O que eles rejeitaram? A verdade de Deus. Aí a igreja vai agora, em nome de Deus, dizer que é verdade o que Deus disse que é mentira. E por aí vai uma série de inovações que aconteceram na igreja. Dança litúrgica. Intercessores que ficam o culto todo com a mão para o céu, parece doido. Como se a palavra de Deus não tivesse poder para destruir todas as ações do inferno. Não, eu tenho que ficar com a mão levantada, orando. Não, a palavra de Deus ela é poderosa para fazer o que ela quiser. Mas nós mentimos, nós construímos mentiras segundo o nosso coração, para não termos que encarar a verdade. Agora, se isso acontece na vida eclesiástica, acontece na sua vida também. De quantas mentiras sociais você se cerca para não atender à verdade de Deus? Quantas mentiras? Quando eu pastoreei a igreja de Tietê, a igreja presbiteriana tem seu conselho.
E foi um dos primeiros pontos que eu coloquei como conselho quando eu cheguei lá. Eu não vou perder meu tempo em nenhuma reunião de conselho discutindo o que vocês pensam ou acham. Porque nós não somos chamados a discutir o que pensamos ou achamos. Nós somos chamados para falar o que Deus fala. Decidir o que Deus quer que se decida. E para isso, temos que ser bíblicos. Olhei para eles e disse: entenderam? Disseram: entendemos. Eu apenas completei dizendo: se você não puder vir com uma argumentação bíblica, não me faça perder tempo. Eu encerro a reunião. Eu vou dizer para você, eu sou muito grato a Deus. Aqueles presbíteros eram crentes realmente. Eu ia brincar dizendo, tirando um que era o filho da perdição. Perdão, senhor. É que houve uma situação com o presbítero lá e me veio essa lembrança. Mas foi muito interessante porque eles levaram a sério isso. Presbítero Donizete, presbítero Sérgio, presbítero Abel, presbítero Joãozinho. Teve uma única reunião que eles inventaram de: olha, eu acho... E eu comecei a observar. Ah, pastor, talvez... Eu disse assim: irmãos, vamos encerrar a reunião. Eu também não tenho nenhuma orientação bíblica para dar a vocês sobre esse assunto. Eu estou vendo que vocês estão perdidos. Com eu acho, eu penso. Vamos encerrar. E vamos para casa orar. Daqui a 2 dias vocês voltam. A gente se reúne, eu vou examinar a Bíblia e vamos pensar biblicamente. E foi legal que eles olharam: o senhor está certo, nós não temos nenhuma orientação bíblica sobre esse assunto. É bom trabalhar com gente crente, rapaz. É bom trabalhar com gente. Outras igrejas presbiterianas, eu vou dizer, esse é o problema. Os presbíteros vão ficar revoltados. Porque a gente está tentando pensar biblicamente a verdade de Deus para não falarmos de mentiras. Você compreende? Nós somos por natureza mentirosos e a única maneira de combater a mentira é nos alimentarmos da verdade de Deus, não do que nós achamos. Quando eu vejo pessoas muito cheias da razão, são os maiores mentirosos que eu conheço. Você entendeu? Porque o parâmetro da verdade para mim não é a lógica, a filosofia da pessoa, as evidências. A referência da verdade para mim é Cristo, e eu só conheço Cristo mediante a sua palavra. Eu nunca vou me livrar da mentira enquanto eu não aprender a rejeitar a mentira em favor da verdade. A verdade que só é encontrada em Cristo Jesus. E Cristo que só é encontrado mediante a sua palavra. Então essa é a segunda coisa que eu gostaria que você entendesse sobre a mentira. Primeiro, a mentira é parte integrante de uma pessoa sem Cristo, visando a atender ao seu coração. Segundo, a mentira se alimenta da rejeição da verdade de Deus. Todas as vezes que você for confrontado com a verdade de Deus, tire a roupa do velho homem. Alguém está te mostrando que o seu procedimento está errado. Você não está sendo chamado para argumentar, mas para se arrepender. Tirar a roupa da mentira que quer encobrir a verdade de Deus e revestir-se de uma roupa nova, a roupa que quer viver pela verdade. A terceira e última lição sobre a mentira. Há 4 sobre a verdade. É que a mentira ela se manifesta, segundo Paulo, em nossas palavras e ou na falsidade do nosso viver. Você não é mentiroso pelo que fala somente. Biblicamente você é um mentiroso pela forma que vive. Tem sido chamado a atenção por alguns exegetas que a frase "deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo" é uma fraseologia
parafraseada que Paulo fez de Zacarias, versículo 8. E eu quero que você olhe lá comigo agora. O termo grego que Paulo utiliza nesse texto é uma paráfrase grega que ele utilizou da fraseologia hebraica de Zacarias 8. Agora eu quero ver os irmãos acharem Zacarias. Tem na Bíblia. E não era um dos trapalhões, vamos deixar bem claro também. Alguns podem se surpreender. Caramba, eu não sabia que o Zacarias tinha deixado um livro na Bíblia. Não confunda. Zacarias capítulo 8. Versículo 16, o profeta disse. Na verdade é o Senhor aqui, você pode ler desde o capítulo 8, o Senhor falando contra Israel. E agora o Senhor, através do profeta, diz: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu odeio. O tradutor meteu aborreço. Só que a palavra hebraica significa eu odeio, diz o Senhor. Quando você opta a viver segundo a mentira, você atrai sobre você a ira de Deus. E a mentira não é conhecida apenas na forma que você fala, mas na maneira como você vive. Nesse sentido, irmãos, o que tem de mentirosos na igreja é um negócio difícil. Eles falam a verdade para você, e você vira a costa, eles te enfiam a faca. Falsidade. A falsidade é uma manifestação da mentira. Como diria o Jerry Bridges, eu já disse para vocês lerem, para dar uma amaciada, quando formos tratar de alguns pecados que ele menciona no livro Pecados Intocáveis, é melhor você ir lendo. O Jerry Bridges, analisando o problema da ira, que nós vamos analisar, porque Paulo menciona esse problema que temos que tirar da nossa vida. Ele diz que a ira, ela tem os seus filhotes, ela tem as suas ramificações, as suas ervas daninhas, que dependem da ira. Vamos examinar essas ervas daninhas da ira. Mas a mentira também tem suas ervas daninhas. Nós mentimos porque nós acreditamos que se falarmos a verdade está resolvido. Mas nós não conseguimos nos ver como mentirosos quando agimos com falsidade contra alguém. Observe de novo o texto de Zacarias. Falai a verdade cada um com seu próximo e executai o juízo nas vossas portas. Ou seja, pratiquem o que é certo, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu. Olha o falso. Percebe o problema? Obrigado. Você está entendendo o problema? O falso chega, dá um sorriso para você, e no coração ele está cheio de ódio de você, de ressentimento contra você, de mágoa contra você. E você não acha que isso é ser um mentiroso? Por isso a mentira não é identificada apenas no que eu falo,
mas na maneira como eu vivo. O Senhor falando ao profeta diz: e nem ame o juramento falso. O que é o juramento falso, irmão? Eu prometi algo e decido não cumpri-lo. Um dia você fez um juramento diante do Senhor no casamento, e aí você decide quebrá-lo. Deixa eu só lembrar o que Deus disse, porque todas essas coisas eu odeio. O cara que faz juramento e não cumpre, eu odeio. Você prometeu algo ao seu irmão e você não cumpriu. Você é um mentiroso. E Deus diz: eu te odeio. Sou eu que estou falando isso? Ou o texto está dizendo isso? Você está achando que eu sou duro demais? Discuta com Deus e o profeta Zacarias. Eu tenho certeza que ele não vai dar aquela risadinha do Zacarias para você. Minha esposa vai dizer isso, meu marido gosta de pagar os micos. Ele não vai dar aquela risadinha para você. Porque Deus está sendo muito claro. Se você pratica qualquer uma dessas coisas, e entre eles o juramento falso, eu odeio. Por que será que as nossas igrejas estão tão dilaceradas hoje? Por que a igreja de Cristo não tem mais vitalidade nesse mundo? E a única força dela crescer é se fazer igual ao mundo. Porque com certeza nós temos uma igreja hoje que Deus odeia, porque não passa de uma igreja mentirosa. E não é? Como é que as igrejas querem atrair pessoas? Mentindo. Mentindo. Olha, filha, Deus vai curtir se você fizer um rap gospel, um forró gospel. Mentira, Deus odeia todas essas coisas. E Deus odeia os que mentem. E o que é pior, Deus odeia os que tomam o seu nome, a santidade do seu nome, para mentir aos outros. Por isso nós precisamos vigiar a maneira como vivemos. Precisamos vigiar o que se passa no nosso coração. Nós precisamos vigiar os juramentos que fazemos às pessoas, porque todas essas coisas nos tornam mentirosos aos olhos do Senhor e nos colocam debaixo da ira dele. Você entende que essa palavra não é para todo mundo? Os ímpios ficam horrorizados quando ouvem uma palavra dessa. Pastor muito radical. Pastor muito fundamentalista. É um xiita. Só falta trocar uma bomba aqui. Eu não estou falando para ímpio, não. Se você é um ímpio, se essa palavra te perturba e te deixa com raiva do que eu estou dizendo, eu não estou falando com você. Desde que começamos essas meditações, é para que os crentes, os salvos, tenham a sua vida moldada à imagem do seu Salvador. Então, se você é um salvo, ainda que essa palavra te incomode, ela vai te incomodar, ou você vê como você ainda não alcançou. E quanto você deve trabalhar a sua vida para se tornar agradável agora àquele que te salvou. Deixando a mentira. Então eu quero concluir recapitulando as 3 questões que Paulo está mencionando ali. Primeiro, que a mentira é parte integrante de uma pessoa sem Cristo, visando atender ao próprio coração. Segundo, que a mentira se alimenta da rejeição da verdade de Deus.
E terceiro, que a mentira se manifesta em nossas palavras e na nossa falsidade, ou nas nossas palavras, ou na falsidade do nosso viver. Ou seja, às vezes vão ser as duas coisas. O cara é um mentiroso pelo que fala e como vive, ou às vezes ele será um mentiroso pelo que fala, ou ele será um mentiroso pela forma como vive. Qualquer uma das duas coisas, Deus diz: eu odeio. E se você pratica, eu te odeio. Você não tem o olhar do Senhor voltado em teu favor. Você tem o olhar do Senhor voltado contra você, quando você escolhe viver de forma mentirosa a sua vida. Mas não acabou. Paulo disse que nós temos que deixar a mentira e falar a verdade. O que é que isso significa? O que significa falar a verdade agora em nome de Deus? Há pelo menos 4 lições na fraseologia que Paulo está usando aí. E nós não vamos ter tempo. Domingo que vem, nós voltamos a essa questão da mentira e da verdade como a roupa que temos que tirar e a roupa que temos que vestir. Já entendemos a roupa que temos que tirar? Mentira! Saia decidido desse culto, tirar essa roupa imunda, velha da mentira. E ore ao Senhor para que você comece a se vestir da verdade, para ter a sua vida pautada na verdade de Deus. O que isso significa? Examinaremos domingo que vem, com a permissão do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos confronta. A Tua palavra que nos incomoda, porque não nos traz outra referência a não ser o Teu Filho amado Jesus. E quando olhamos para o nosso Senhor e Salvador, percebemos quão distante ainda estamos. Mas somos imensamente gratos porque estamos no caminho que conduz ao Teu Filho. Porque um dia o Senhor nos colocou nesse caminho. Pedimos que Tu nos dê força, ânimo, para perseverarmos na verdade. Acusa-nos, que Teu Espírito nos acuse profundamente, todas as vezes que mentirmos contra a verdade do Senhor. Que os nossos corações sejam perturbados e inquietados pelo Teu Espírito. Não nos deixe, Senhor, termos paz, não nos deixe ter paz, se a mentira persistir em nós. Disciplina-nos se for necessário, mas ensina-nos a viver a verdade, para que Teu Filho seja conhecido em nós, da maneira como falamos e da forma como vivemos. E Te pedimos isso para a glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.